Capítulo 142. Apresse-se e pegue os corpos. 90 metros, 70 metros, 50 metros. A distância era cada vez menor. À medida que a distância diminuía, os corações de todos começaram a acelerar, e eles esperavam que a cena que eles imaginarão acontecesse. Uma expressão viciosa e venenosa apareceu no rosto do rei de Xishui. Ele nunca pensou que um cachorro poderia assustar ele e seu cavalo e fazê-lo passar vergonha na frente de todos os seus companheiros. Ele agarrou sua espada com força, enquanto ele jurava cortar aquele cão negro em pedaços, quando ele conquistasse este reino. Ele riu quando a formação lança e escudo se aproximou lentamente da formação de seu oponente. Ele podia prever o cenário de todas as vidas sujas e inferiores em Chambord chorando e morrendo sob as lanças, bem como o rei de Chambord ajoelhado, implorando para desistir de seus tesouros reais e noiva, que segundo os rumores era uma beldade sem igual. Arqueiros, prepare-se. Uma bandeira de sinalização vermelha estava na colina em que Fei estava de pé quando um grito alto soou para as tropas de Chambord. Skiak, uma série de sons que vieram das cordas de arco puxadas fazendo com que alguns soldados ficassem de cabelo em pé. Os 50 arqueiros atrás dos escudos de torre colocaram flechas em seus arcos enquanto se preparavam. Cada arco foi puxado até a forma de meia-lua, com o objetivo de a flecha ser direcionada à formação de lança e escudo do reino de Xishui. O que surpreendeu os espectadores foi que todos esses arqueiros não inclinaram seus tiros para cima. Eles usariam tiros planos, que eram flechas que viajavam paralelamente ao chão uma vez que foram disparadas. Eles realmente não sabem o que estão fazendo. Alguns soldados do exército da Aliança começaram a rir e desprezar Chambord. Durante batalhas e guerras, os arqueiros não eram os principais jogadores. A situação geralmente mudava, então mesmo os arqueiros divinos só teriam uma utilidade limitada. Os arqueiros tinham os momentos de colisão mais terríveis antes que dois exércitos se envolvessem diretamente. Sua capacidade de ferir muitos soldados e sua ampla faixa de tiro pode resultar em grandes baixas aos inimigos antes que os exércitos se alcançassem. No entanto, se os arqueiros desejassem alcançar esse resultado, eles tinham que apontar suas flechas em um ângulo para cima. Essas flechas derrubariam o exército oponente quando a força ascendente for cancelada pela gravidade. Este era um método mais eficaz para ferir inimigos que estavam investindo de frente com escudos em suas mãos. Esses idiotas de Chambord realmente escolheram usar tiros planos. Isso também foi um erro muito fundamental. Os tiros planos apenas representam uma ameaça para os soldados na frente. Durante uma batalha onde as situações mudam a cada segundo, ambos os exércitos não darão aos arqueiros inimigos a oportunidade de puxar suas cordas de arco pela terceira vez. Ganhar tempo e uma oportunidade é equivalente a brincar com a vida de seus próprios soldados a menos que todos e cada um desses arqueiros sejam arqueiros divinos que nunca errem um tiro. No entanto, como é possível? A vitória é nossa. Nós superestimamos esses fazendeiros idiotas e vulgares. O rei de Xuan riu alto. No entanto, no momento seguinte, sua risada de repente parou, como se ele fosse um galo que teve o pescoço apertado por alguém durante seu canto da manhã. Sua risada estava presa em sua garganta quando uma expressão chocada apareceu em seu rosto. Atire! Bang! 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 Depois de um rugido furioso, uma série de ruídos vibrantes ressoou na ponte. 50 flechas afiadas ressoaram ruídos de ar com as penas brancas no final das flechas. Desenhavam 50 linhas brancas paralelas no ar. Como insetos sanguinários, que quase instantaneamente penetraram os soldados do reino Xishui que estavam investindo contra Chambord. Crack! 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 Uma série de ruídos ressoou quando as flechas penetraram nos ossos e na carne. 50 dos soldados do reino Xishui que estavam na investida na mesma frente caíram em uníssono como se fossem colheitas que eram ceifadas pela foice de um fazendeiro. Os grandes escudos circulares em suas mãos não lhes forneceram proteção. As flechas implacáveis perfuraram pequenos buracos circulares nos escudos e atingiram as cabeças dos soldados. Essas 50 vidas foram perdidas instantaneamente.
Eles nem tiveram tempo para soltar gargalhadas ou gritos. 50 flechas levaram 50 almas. Todo o campo de batalha acalmou-se. Uma atmosfera estranha e de tirar o fôlego imediatamente assumiu. Dang. A boca do rei de Shishui abriu-se de forma subconsciente, enquanto sua espada deslizava para fora de suas mãos impotentes. Divinos arqueiros divinos? Todos são arqueiros divinos? Alguém gritou como se visse a deusa da vida nua diante dele. Não. Como pode ser? Todos os reis e generais do exército da aliança sentiram uma brisa fria subir instantaneamente pelos seus orifícios e invadir suas gargantas, congelando instantaneamente seus corpos. Mesmo os cavalos em que estavam andando sentiam a sensação de morte. Eles relinchavam enquanto eles recuavam inquietos e incontroláveis. Isso é loucura. Existe algo mais louco. Um pequeno e miserável reino que não pode se dar ao luxo de comprar armaduras para seus soldados tem 50 arqueiros divinos. Como isso é possível? Bang! Bang! Vosh! Vosh! Os arqueiros não deram aos reis do exército da aliança muito tempo para pensar. Logo, surgiu uma segunda onda de ruídos vibrantes de arco que despertaram os líderes do exército da aliança que estavam profundamente chocados. Crack! 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 Não houve diferença entre a primeira e a segunda onda de flechas. Após as 50 cintilações vibrantes, rapidamente 50 sons de carne e ossos penetrados foi ouvido. Aqueles eram os únicos ruídos no campo de batalha, e era uma melodia mortal. Todos no exército da aliança sentiram que Hades, o deus da morte, estava balançando uma foice invisível e colhendo cada vida no campo de batalha. 50 metros. Essa distância era um muro defensivo impecável e invisível. Isto porque a 50 metros das formações de Chambord, havia uma centena de cadáveres deitados no chão. Toda a infantaria teve seus pontos vitais penetrados, incluindo a garganta, os olhos e a testa. Estes eram os locais que não podiam ser protegidos por seus escudos circulares, pois tinha que verificar a reação dos seus inimigos enquanto investiam. Esses pontos vitais, que eram menores que o tamanho da palma da mão, normalmente poderia reduzir drasticamente a eficácia dos arqueiros. Ninguém do lado do exército da aliança poderia ter previsto que esses sinais vitais que foram deixados expostos resultariam na morte de uma centena de soldados fortes. Todos no lado do exército da aliança ficaram chocados quando viram os 100 cadáveres na ponte. Quase todos eles limparam os olhos e esperavam que eles estivessem alucinando. Como isso pode ser possível? Depois de 2 rodadas de flechas disparadas por 50 arqueiros, uma centena de lanceiros de elite e soldados de escudo foram mortos. Embora existissem muitos veteranos no exército da aliança que estiveram em muitas batalhas e guerras, eles tremiam e suavam profusamente. Não era certo chamar isso de milagre, era melhor chamar isso de um pesadelo horrível. Foi terrível. O coração do rei de Shishui estava pingando sangue. Esse tipo de perda de sangue era grande e severo. Essa parte uma metáfora, não havia nenhuma maneira dele não sentir nenhuma dor. Isto foi uma centena de lanceiros de elite e soldados de escudo. Eles eram o seu trunfo e a espinha dorsal da formação durante as batalhas. Uma das razões pelas quais ele permitiu essa investida em formação foi porque ele viu que as formações de Chambord eram bagunçadas e simplórias. Outro motivo era porque ele queria mostrar a força de suas tropas de elite na frente dos outros reinos. A última razão foi porque ele queria ter mais autoridade e mais espólios de guerra quando o exército da aliança conquistar Chambord e dividir os recursos apreendidos. Ele nunca havia pensado que uma centena de seus soldados de elite se transformaria em cadáveres antes de terminar uma única investida e nem atacar com suas lanças uma vez. Ele sentiu que alguém arrancou um pedaço do seu coração, do seu peito com uma faca afiada. Ah, estou tão bravo. O rei de Shishui se balançou em seu cavalo enquanto sentia sua pressão sanguínea aumentar e sua cabeça ficar confusa. Ele quase caiu de sua montaria de cabeça no chão. Arqueiros de nível divino. Um total de 50 arqueiros divinos. O reino de Chambord tem um total de 50 arqueiros divinos?
Ninguém podia rir mais dos 50 arqueiros pobres do lado de Chambord que nem sequer estavam devidamente vestidos de armadura. Esse fato era muito chocante. Todos os arqueiros de nível divino tinham um status alto e é um recurso valioso. Muitos reinos afiliados e até impérios lutavam por esses tipos de talentos. Quem poderia ter pensado que um pequeno reino afiliado de nível 6 teria 50 deles? Era inédito. Naquele momento, ninguém ousava fazer barulho. Temiam que pudessem atrair a atenção dos 50 assassinos do outro lado da ponte. Se as cordas do arco dos assassinos vibrassem novamente, eles seriam transformados em ouriços. Ao mesmo tempo, a maioria das pessoas no exército da Aliança queria se retirar. Eles só tinham cerca de 2.000 pessoas. Para enfrentar 50 arqueiros divinos, eles não eram suficientes para que os arqueiros treinassem. Com cerca de 40 flechas de cada arqueiro, todos eles iriam para o inferno sem chance de fugir. Fei, que estava montando o grande cão negro, ficou tão encantado que seus dentes quase caíram de sua boca. Ele usou 6 garrafas de poção Hulk. Ele misturou a poção com as refeições diárias desses arqueiros e mudou lentamente a habilidade desses arqueiros. Como esses 50 arqueiros consumiram pequenas doses da poção em cada refeição, todas as 6 garrafas foram esgotadas após 2 semanas. Depois que os corpos destes soldados foram completamente fortalecidos, Fei pediu para as mercenárias para ensinar-lhes tiro ao arco. Esta foi a primeira vez que a arma secreta de Fei foi usada, e os 50 arqueiros fortes surpreenderam instantaneamente o arrogante exército da Aliança dos Reinos. Vocês são idiotas? Por que vocês estão aqui? Siga-me para pegar os cadáveres e suas armas. Fei gritou e comandou o grande cão negro. Ele foi o primeiro a sair da formação de Chambord. Os 50 executores da lei espalhados por Chambord também foram acordados pelo grito de Fei. Eles também ficaram chocados com os arqueiros de Chambord. Eles jogaram fora as varas e os machados de madeira em suas mãos sem hesitação e aplaudiram quando correram para os cadáveres. Eles eram como um grupo de lobos famintos que acabou de ver um coelho branco. Eles seguiram o grande cão negro e correram tão rapidamente que o fundo de seus sapatos quase pegou fogo. O que eles estão tentando fazer? Alguém no exército da Aliança perguntou aturdido. Droga! Ataquem! Parem eles! Eles estão tentando me roubar. O rei de Xishui sentiu que estava ficando louco. Ele compreendeu instantaneamente a intenção de Fei. Essas pessoas miseráveis eram tão pobres que tomariam as armas e armaduras dos cadáveres. Isso é muito vergonhoso. Eles nem deixam passar as pessoas mortas. O rei de Xishui pensou enquanto gritava. Atire suas flechas rapidamente. Mate-os. O que eles estão tentando fazer? Alguém no exército da Aliança perguntou perplexo. A maioria dos líderes do exército da Aliança percebeu o que estava acontecendo. Eles rapidamente deram o comando para seus arqueiros atirar.